Oi pessoal, na Termoquímica 2 vamos falar aqui um pouquinho sobre os tipos de entalpia. Tem um tipo de entalpia que é muito importante porque a ela se refere o conteúdo energético de uma substância. Só que para a gente ter esse conteúdo energético, essa substância ela tem que ser obtida a partir de outras simples, estáveis e a que sejam atribuídas a energia igual a zero. Casos de substâncias simples podem gerar dúvida na hora de definir as substâncias de energia igual a zero. No caso do oxigênio, a gente fica com o O2 e não com o ozônio. No caso do carbono, com o grafite e não com o diamante. No caso do enxofre, com o rômbico e não com o monoclínico. No caso do fósforo, com o branco e não com o vermelho. Na reação de formação de uma substância, se forma um único mol dessa substância e esse produto tem que ser único, não se pode formar outra substância junto com ela. E tem que acontecer a partir de substâncias simples, estáveis, de entalpia igual a zero. Esse tipo de reação é a via de acesso à energia, ao conteúdo energético de uma substância. Aqui a gente tem alguns exemplos. A entalpia de formação da água, que a gente tem a partir de OH2 e de O2, que são substâncias simples de entalpia igual a zero. A gente tem a entalpia de formação do CO2, dióxido de carbono, né, que se forma a partir do carbono grafite e não do carbono diamante, e do O2, gás oxigênio, e não do ozônio. Aqui a gente tem um caso em que a gente não pode chamar de reação que demonstra a entalpia de formação. Por quê? O produto é único, mas a gente tem um dos reagentes como substância que não é simples. Isso aí não pode, porque as substâncias que não são simples não pode ser atribuída a elas a entalpia igual a zero. Também aqui um outro exemplo de reação em que eu não posso ter denominar na realidade de entalpia de formação. Por quê? Eu estou usando aqui uma substância simples que não é a mais estável possível. No caso, entre o diamante e o grafite, a gente tem que usar o grafite obrigatoriamente. Um outro tipo de entalpia é a entalpia de combustão. Na combustão, a gente tem a reação de um combustível com o comburente, que é o oxigênio, e no caso da combustão completa, a gente tem a formação de CO2 e de água. A gente tem ainda as combustões incompletas, né, com geração de CO e de água, e geração de carbono e de água. Uma característica das combustões é que elas sempre são reações exotérmicas, ou seja, elas sempre liberam energia, elas sempre vão ter o ΔH negativo. Entalpia de neutralização. Quando a gente tem a reação de H+ com OH- para neutralizar mutuamente o ácido e a base, a gente tem liberação de calor devido à estabilização do sistema com a formação da água. E é uma reação, então, exotérmica, entalpia negativa. E a gente tem aqui alguns valores dessa entalpia. A neutralização do ácido clorídrico com hidróxido de sódio, a neutralização do HNO3 com hidróxido de potássio, apresentam a entalpia de menos 58 kJ, porque são substâncias fortes. Então a gente nota que essa entalpia ela é muito parecida com a entalpia da própria neutralização do H+ com o OH-. Então, o que quer dizer? Que no caso dos eletrólitos que são fortes, a gente tem que a quebra, essa separação do H+ e do OH- do ácido e aqui da base, ela é tão fácil que não chega a afetar o valor da entalpia da neutralização. Já quando o ácido ele é fraco, o que vai acontecer? A gente tem um valor bem menor aqui. Por quê?
porque parte da energia do processo é utilizada para fazer essa quebra, que não é tão simples de ser feita quando eu tenho ácido fraco, porque a ligação entre o hidrogênio H+, e o íon negativo lá do ácido vai ser mais forte. Aqui a gente tem uns exercícios, né? Essas bolsas térmicas que podem ser geladas ou podem ser quentes, elas funcionam muitas vezes à base de uma reação química que é acionada quando a gente quebra um tubo contido dentro da bolsa, né? Então, segundo o exercício aqui, ele diz o seguinte: existem bolsas térmicas frias e quentes. Abaixo são representadas as reações que ocorrem nas bolsas A e B. Classifique-as como quente ou fria. O que a gente nota aqui? Tem a bolsa A, ela é a base da dissociação do cloreto de cálcio. Ela tem um ΔH negativo, então ela tende a liberar calor para o meio externo. Já essa bolsa B, que se baseia na dissociação do nitrato de amônio, ela tem um ΔH positivo, ou seja, ela vai absorver energia da vizinhança. A bolsa A, como libera calor para o meio externo, a sensação que eu vou ter quando eu segurar essa bolsa é de algo quente, porque o calor está sendo liberado para o meio externo, para a vizinhança. Já a bolsa B, ela é uma bolsa em que o calor vai ser absorvido, né? Vai para dentro da bolsa, ou seja, a bolsa vai ser considerada uma bolsa fria, por quê? Porque ela retira o calor da vizinhança, então se essa bolsa estiver em contato com o meu corpo, essa retirada do calor da vizinhança vai refletir para mim como uma sensação de frio. O exercício 2 é um exercício da Unesp, né? Pede para a gente considerar 3 fenômenos: a combustão do metano, produzindo CO2 e H2O, que a gente viu, né, agora há pouco, que toda combustão é exotérmica. Então a gente já pode classificar aqui, ó, esse fenômeno como exotérmico, como uma liberação de calor. O derretimento do iceberg. Para eu derreter o gelo tem que receber calor. É igual colocar o gelo dentro de uma caneca e ligar o fogo do fogão. O calor recebido pela água no estado sólido, né, vai fazendo com que ela se derreta. Então é um processo que precisa absorver energia. Então o derretimento do gelo é um processo endotérmico. Depois no impacto de um tijolo com o solo ao cair de uma altura H. Ao cair de altura H, o tijolo ele tem energia potencial. E conforme a queda vai se procedendo, essa energia potencial é transformada em energia cinética, que vai ter o seu valor máximo na hora do impacto. Então, o tijolo é freado bruscamente na hora do impacto com o solo, transferindo para o solo calor e também vibração. Então, é um fenômeno exotérmico. Ok?